Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do autor espiritual, o espírito André Luiz, obtido pela psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos lendo o capítulo 12, que trata de alma e desencarnação, e o item que nós vamos ler hoje é o selvagem desencarnado. Sigamos na leitura. Entretanto, o homem selvagem que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham da caverna, desperta, fora do corpo denso, qual menino aterrado que, em se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece, tímido, ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver. Noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar, e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instado por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais e, notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Então veja, logo depois ali de conseguir, através do pensamento contínuo, se individualizar e se manter como uma pessoa logo depois do desencarne, esse homem selvagem ainda, ele tem medo, simples assim, né? Então você, ao se
ver na espiritualidade e a tentar compreender aquilo que te parece incompreensível, como ele diz, o termo que o André Luiz usa aqui, é a exiguidade das próprias concepções. Imagina você simplesmente não está entendendo nada, você não sabe, não consegue conceber o que é tudo aquilo ao seu redor, todo aquele plano espiritual ao teu redor. E mesmo que pessoas, espíritos benfazejos se aproximem, né, de você, né, e tentem ali te dar alguma assistência, você nunca viu aquilo, você nunca viu a assistência de espíritos benevolentes. E aqueles espíritos vão aparentar para você como seres extraterrestres, né? Como deuses ou semideuses, que você, na sua concepção, na sua maneira de enxergar, vai classificá-los como deuses bons ou maus. É você que está fazendo isso. Ninguém está tentando te fazer o mal, né? Aqueles espíritos ali não estão tentando te fazer o mal, mas a simples tentativa de se aproximar, você pode entender por causa da sua dificuldade para compreender as coisas como que aquela aproximação fosse uma ameaça. E aí você classifica aquele espírito que se aproximou como mal e o outro que ficou longe como bom. É o recurso que você tem. Né? Você ainda é um ser muito primitivo, muito selvagem, muito brutal. Você vê que no início aqui ele diz que você é um cruel habitante da floresta, né? Então você escraviza através da força física e da sua astúcia os seres que te são inferiores, né? Então qualquer animal que cair sobre a sua sobre o seu domínio ali, sobre a sua influência, você vai transformar ele num escravo. Você vai ficar ali em volta daquilo que você conhece, que é a caverna e aquele grupo tribal que está ao teu redor. Aquilo te dá uma sensação de segurança, aquela é a vida que você conhece, aquilo é seguro, por assim dizer. Por quê? Porque o plano espiritual é desconhecido. No plano espiritual para você é uma coisa completamente nova. Você te incomoda toda aquela exuberância do plano espiritual. Você prefere aquilo que você se acostumou a lidar, que é aquela vida na floresta, na caverna, com aqueles seres, por mais bruta, dificultosa, é aquilo que você conhece, é aquilo que você sabe. Aqui eu sei como lidar, eu sei quem é ameaça, quem não é, eu sei o que fazer. Então, qual que é o único pensamento que esse espírito que acabou nas suas primeiras encarnações ali, está começando esse processo evolutivo, está começando o aprendizado, ele não tem outra forma de abordar essa realidade a não ser: eu quero voltar. Opa! Quero voltar para onde eu conheço, quero voltar para onde eu sei, eu quero voltar para as coisas que eu pelo menos sei o que é que está acontecendo, então eu quero nascer de novo. Né? E quando você tem essa ideia, a única ideia que te anima é isso, né? Você só quer voltar para o veículo físico, você quer um corpo de novo, você não quer outra coisa, né? Você não tem outra vontade. Onde é que você vai ficar? Vai ficar em volta da sua família, porque as pessoas que você conhece, que você se acostumou a estar próximo, é que te dão segurança. Então você não sai da toca, você não sai da caverna, você só sai da caverna se não tiver ninguém na caverna, porque se tiver alguém na caverna você vai ficar com aquela pessoa. E a gente ainda não pode chamar de obsessão, né? Porque não é esse o processo, mas esse processo de ligação mental com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe o que é. Então você se sente o mesmo indivíduo com quem que você vai falar, com quem você sempre falou, com as pessoas com quem você sempre lidou. Você vai ficar naquele ambiente que você conhece. E como ninguém te ouve, ninguém presta atenção no que é que você está fazendo, por mais que você use a mesma linguagem que você usava antes, as pessoas não estão conseguindo compreender o que é que você está falando. Por quê? Porque a morte te furtou o corpo físico, você não tem mais corpo físico. Mas você acha que esse selvagem consegue compreender que ele não tem corpo físico, vendo-se enquanto individualidade? Ele não consegue compreender isso.
né? Então ele quer ali que aqueles que estão com ele, que sempre tiveram com ele, que são do mesmo sangue que ele, que conviveram com ele na mesma caverna, ele quer que aqueles ali encontrem uma solução para ele e traga ele de volta para o que ele conhece, que é a vida material, é isso que ele conhece. Então, ele não tem um pensamento diferente senão voltar ao convívio daqueles que comungam com ele a mesma linguagem e os mesmos interesses. É isso que ele quer fazer. Sigamos na leitura. Monoideísmo e reencarnação. Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem a aspiração incessante do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monoideísmo pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade, a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. O André Luiz, nesse trecho aqui, ele está tratando, né, da criação, vamos dizer assim, que ele descreve muito bem ali no livro Libertação, né, e trata dessas formas ovoides, né, que são
utilizadas até em processos de obsessão. Não vamos aprofundar muito nisso aqui. Quem quiser tem lá no livro Libertação, que esse monoideísmo, mesmo depois de várias encarnações, o espírito, se ele tem uma ideia única, por exemplo, uma ideia única de vingança, ele só consegue pensar na vingança, ele se transforma, ou ele se diminui, por assim dizer, numa forma ovoide, e ele só pensa naquilo. Como o próprio André disse aqui nesse termo, né, nesses termos, a única forma de libertar a alma desse estado é a reencarnação. Apesar de estar se expressando na forma ovoide, como ele explica isso, né, esse espírito ele carrega consigo todo o mecanismo de como é que se expressa completo. Então ele sabe fazer perna, ele sabe fazer braços, ele sabe fazer tronco, cabeça, membros, os órgãos interiores, ele sabe fazer tudo isso. Porém, como ele está com a ideia fixa, é por isso que ele chama de monoideísmo, mono de um, ideísmo de ideia, né? Então, como ele está com essa única ideia na cabeça dele, esses órgãos, eles ficam sem função. Por exemplo, por que é que eu vou ter pernas se eu não estou me movendo? Por que é que eu vou ter pulmão se eu não estou respirando? Né? Então, essa ideia única, que a única coisa que alimenta a sua mente, faz com que esse espírito ele se reduza, como acontece, por exemplo, com a semente que tem a árvore, ou com o ovo, por isso forma ovoide, né? Com o ovo que dentro dele, apesar de a gente abrir e olhar e falar, nossa, só tem clara e gema aqui, mas ali dentro está toda uma ave pronta, né? Ela só precisa se desenvolver. Né? Ali, quando a gente pega uma semente de qualquer árvore, a gente olha para a sementinha e fala, nossa, que sementinha pequenininha, mas ali dentro tem toda uma árvore pronta, tem todo um desenvolvimento de árvore para acontecer. Dessa mesma maneira, usando essa figura de linguagem, apesar de estar se expressando na forma de um ovoide, aquela estrutura ovoide tem todas as informações necessárias para constituir um novo corpo. Só que como a ideia de retornar de volta para aquela vida que aquele espírito do selvagem ele conhece, ou seja, o que ele conhece? Ele conhece a tribo dele, ele conhece a taba dele, ele conhece os costumes da tribo dele, ele conhece como é que lida com a natureza ao redor dele, ele sabe caçar, ele sabe pescar, é isso que ele sabe fazer, né? Então, viver no plano espiritual, em que essas coisas não são necessárias, para ele é uma aberração, ele não consegue entender como é que se vive naquele lugar, ele não quer nem gastar energia para isso, ele quer o quê? Voltar para o que é conhecido, porque ele está com medo, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali naquele plano espiritual, né? Então, em função dessa ânsia desesperada de fugir, de voltar para o corpo físico, de voltar para a vida que ele conhece, ele só consegue pensar nisso. Ele não consegue pensar em como explorar, por exemplo, esse mundo novo. Por quê? Porque a inteligência dele ainda está muito primitiva, ainda está muito na fase inicial, ele ainda está muito no começo de tudo para conseguir fazer algo diferente de querer voltar. Então ele quer voltar. Ele continua vivendo ali ao redor daquela família e sempre com o mesmo pensamento. Ele está dentro da mesma caverna, ele está dentro da mesma tribo, ele está dentro do mesmo conjunto de encarnados que ele está acostumado, e com a ideia, eu quero viver essa vida aí que vocês estão vivendo, eu quero voltar para aí, eu quero dar um jeito aí, eu preciso voltar para aí. É isso que está na cabeça dele. Por isso, monoideísmo. E aí, todos os órgãos espirituais não têm função. Então eu não quero andar, eu não quero respirar, eu não quero pensar, eu não quero caça, não tem nada para fazer aqui, não tem caça para fazer, não tem nada para fazer aqui. Esse mundo me assusta, é tudo claro demais, é tudo intenso demais, é tudo vivo demais. Eu não quero saber disso aqui não, quero ir embora, quero voltar lá para o lugar onde eu estava, lá que é bom. Esse monoideísmo faz ele tomar uma forma ovoide,
né? E ficar ali grudado nas circunvizinhanças ali da tribo onde ele estava. Com isso, né, porque ele está se sentindo num clima adverso ao que ele entende que é o modo de ser dele, ele para de pensar, ele para de utilizar as coisas, né? Então, mesmo com todas as informações necessárias para se formar enquanto expressão de corpo humano no plano espiritual, através do perispírito que ele já tem, ele não quer fazer isso. Ele só pensa, só quer retomar o corpo físico, né? E isso faz dele, né, ali uma alma que necessita da reencarnação, né? E ele só vai, vamos dizer assim, voltar a ter essas aspirações, retornando, né, mudar essas aspirações, né, voltar a ter aspirações mais elevadas, ou ter aspirações mais elevadas, retomando o corpo físico, né? Por isso é que, se a gente analisar, nesse período aí primitivo, as encarnações são mais curtas, né? Então a gente fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, para se acostumar, por assim dizer, com o plano espiritual. E a nossa estada no plano espiritual, ela é mais curta também, né? Da mesma forma que a encarnação é mais curta, nessa fase muito primitiva a gente também tem uma estada no plano espiritual mais curta, né? E isso faz com que esse retorno, né, a gente faça ele mais vezes e tenha várias encarnações num período mais curto, para que a gente possa se ajustar e se ajustando ao plano espiritual e desenvolvendo a nossa capacidade de inteligência e de compreensão no plano material. Então, é por isso que a vida material nessa fase primitiva, ela demanda tanta exigência, né? Ela é extremamente perigosa, demanda muita astúcia e muita inteligência para se manter vivo, porque é necessário desenvolver essa inteligência e essa capacidade de compreensão para que a gente possa vislumbrar de uma maneira mais ampla, não tão primitiva, né? Não com tanto medo, mas de uma maneira mais ampla, esse mundo espiritual que nos aguarda depois da desencarnação. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.